Sejam muito bem-vindos ao podcast SubarachiCast. Se você curte animes e cultura oriental, você está no lugar certo. Lembrando que esse podcast é uma parceria entre a Yukosonej e a Geek Universal. Então, se você gostar desse conteúdo, dá uma forcinha pra gente lá no Instagram. Então, pessoal, no tema de hoje eu vou falar um pouco sobre como é que funcionam as temporadas de um anime. Você pode pensar que é besteira, mas isso vai te ajudar muito a situar melhor em como, quando e qual período, da estação o seu anime vai ser lançado, pra você ficar, em dia com ele, acompanhando bem direitinho. 笑顔を届ける矢沢ニコニコBelieve it! アルヤンクビットお前はもう死んでいる何いい？例えば素晴らしいです Para quem é novo nesse universo, pode acabar tendo dúvidas sobre o processo, da transmissão, ou até sobre algumas terminologias que são muito utilizadas. Nesse podcast eu vou explicar justamente um pouco sobre cada coisa. Vocês, no fim, eu espero, vão acabar se sentindo mais familiarizados, com cada uma delas. Eu vou começar explicando como é que é a divisão de uma temporada de anime. Primeiro de tudo, vocês têm que saber que os animes eles são lançados de acordo com as 4 estações do ano lá do Japão. Por exemplo, a temporada de inverno ela vai passar entre janeiro e março, de primavera entre abril e junho, de verão, julho e setembro, e outono entre outubro e dezembro. Por isso que é comum a gente falar, animes da temporada de inverno, melhores animes da temporada de primavera. A gente fala assim porque justamente cada anime pertence a uma temporada, a uma estação do ano, lá do Japão. Outra coisa importante é saber que os títulos mais famosos, eles normalmente vão ser lançados na temporada de outono, ou seja, entre outubro e dezembro. Como exemplo, eu tenho Boku no Hero pra dizer pra vocês. E vocês têm que saber também que os animes lançados na temporada de verão, ou seja, entre julho e setembro, eles normalmente vão ser mais curtos, Eles terão apenas uma temporada, normalmente. E nessa época do ano, eles não costumam lançar tanta coisa, é menos coisa. Porque eles deixam as melhores mais pro fim, do ano. Vocês têm que saber também que um anime ele costuma ter de 12 a 14 episódios quando tem uma temporada. Ou seja, se for 2 temporadas, o dobro, 3 o triplo, enfim, por aí vai. Além dessa divisão em estação, a gente também tem as terminologias, que cada anime leva de acordo com a sua quantidade de episódios. Por exemplo, se eu tenho um anime de um cour, C-O-U-R, tá? Se eu tenho um anime de um cour, ele vai ter apenas 12 a 14 episódios, certo? Como exemplo, a gente tem Made in Abyss, que tem 13 episódios, e ele foi lançado em 2017. Inclusive, eu super recomendo, porque é muito bom. Agora, quando a gente fala de anime de 2 cour, como Jujutsu Kaisen, é muito famoso, assim, difícil você não conhecer, porque estourou, real. Ele vai ter de 24 a 25 episódios. Ou seja, um cour 12 a 14, 2 cour 24 a 25. O dobro, quase. Aí como é que vai funcionar o anime de 2 cour? O primeiro cour vai passar na TV, e depois o anime pausa, por 3 meses, mais ou menos. E aí o segundo cour volta. Assim, os dois juntos vão totalizar 24 ou 25 episódios. Tem também os animes que são split, ou seja, divididos, são aqueles que vão ter uma pausa maior de 3 meses, porque eu falei que a pausa entre o primeiro cour e o segundo são 3 meses mais ou menos, Então, os animes split vão ter mais de 3 meses de pausa, podendo até ser anos, entendeu? É indefinido. Por exemplo, eu tenho justamente o Made in Abyss, que antigamente, até esse ano ele podia ser chamado de anime de um cour, porque só teve uma temporada de 13 episódios, se eu não me engano. Agora, eles anunciaram, a produção do anime anunciou que eles vão ter uma segunda temporada em 2022. Ou seja, você vai ter, essa pausa de mais de 3 meses, porque foi de 2017 até esse ano para eles anunciarem. E isso significa que ele vai ser um anime split. Entenderam? Aí você me pergunta, o que é mais comum, Anime de 1 ou 2 cour? Gente, existem inúmeros animes de um cour, justamente porque é mais garantido para uma distribuidora encomendar assim, de um por um, entendeu? Ou porque a própria obra já é curta e pode ser finalizada em apenas um, certo? Também é importante dizer que
Um cor é o período mais aceitável, né, para você analisar o feedback daquele anime, daquela obra. Ou seja, a distribuidora vai ver nesse período de tempo se o anime é realmente bom ou não, se teve uma recepção boa ou não. Daí, se tiver tido, né, ela pode simplesmente encomendar mais um cor, sem problema. Pronto, agora que vocês já entenderam um pouquinho como é que funciona essa história de transmissão, né, eu vou dizer pra vocês o significado de algumas terminologias que são muito comuns. Por exemplo, o que é uma OVA? Ou OVA, né? Tanto faz. Uma OVA significa dizer que o anime ele vai ter um episódio extra, entendeu? É bem simples. A tradução é Original Video Animation, ou seja, vai ser aqueles animes ou episódios extras que serão exclusivos para as mídias de vídeo vendidas. Normalmente, assim, na maioria dos casos, esses OVAs, eles não têm um anúncio prévio, né? Então, você tá lá assistindo anime, termina, e aí, do nada, você descobre que ele tem um OVA. É desse jeito, tá? Você é bem pego na surpresa. Mas se esse anime for muito famoso, tipo um Attack on Titan, né? Chega aqui no Kyojin. Eles podem fazer um anúnciozinho antes, né? Só pra aumentar o hype. Uma das coisas que deixa o fã muito animado quando descobre que aquele anime vai ter uma OVA ou tem uma OVA é pelo fato de que esses episódios extras, eles não vão ter, né, nenhum tipo de corte ou nenhum tipo de censura. Então, pessoal, pra finalizar, falando dessas OVAs, desses episódios extras, eles podem vir ou não acompanhando a sequência de eventos que aconteceram no anime. Ou seja, pode ter uma continuação super irada que você sempre esperou, porque o anime terminou meio naquela coisa assim meio confusa e o OVA vem pra destrinchar tudo, ou ele vai apenas trazer um episódio extra totalmente aleatório dos personagens tirando férias de verão, ou então cozinhando, ou então fazendo assim qualquer coisa que não tenha nada a ver com o que o anime tava tratando. De um lado ou de outro é sempre bom você ter uma coisa extra, né? Então assim, eu não reclamo, eu só agradeço. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Subarashi Cast, que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre como é que funciona essa transmissão, essas terminologias. Espero que vocês, da próxima vez que se depararem, né, com esses termos, já consigam entender melhor. É isso, eu tô aqui pra explicar, pra trazer curiosidade, fazer vocês entenderem um pouquinho por que esse universo dos animes é tão interessante e tem tantos detalhes. Muito obrigada pra você que escutou até aqui. Confira nossas redes sociais, Geek Universal e o Kursonerd, e a gente se vê no próximo Subarashi.